Vamos para Brasília, então, porque hoje teve congresso da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, onde a revisão da Lei dos Portos foi debatida. Quem acompanha por lá é a Marília Sena. Boa noite outra vez, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para quem nos acompanha. Pois é, a gente está aqui ainda no espaço do Congresso, né? Ele acontece na sede da ANTT, acabou de terminar, começou aí por volta das 14 horas e as autoridades envolvidas na elaboração desse texto aproveitaram para repercutir aí um possível vazamento do relatório, né? E o que isso causou na comunidade portuária. O desembargador do TRT, Celso Pio, que também é o relator desse projeto que vai ser apresentado amanhã na comissão temática que muda aí o marco da Lei dos Portos, afirmou o seguinte, respondeu, na verdade, às críticas sobre a falta de diálogo, né, entre a cúpula, digamos assim, da elaboração desse texto e aí o setor de trabalhadores, os sindicatos. Disse que todo mundo foi ouvido sim, inclusive em audiências públicas, e tem uma expectativa ótima para amanhã, para a votação deste texto lá na Câmara dos Deputados. Já o presidente dessa comissão na Câmara dos Deputados é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar. Ele também tem essa expectativa, né, positiva de votação amanhã desse texto, lembrando que esse texto é votado amanhã pelos membros da comissão, depois segue para a entrega da mesa diretora da Câmara dos Deputados, e aí o presidente da casa, que atualmente é o Arthur Lira, vai designar aí a tramitação desse texto. Tem também aí uma expectativa positiva e sobre a greve, né, que o nosso colega Paulo José Ribeiro acabou de noticiar. Ele disse o seguinte, que tem total respeito por essa greve, é um direito democrático de qualquer trabalhador, mas a greve para ele pode ser política. Vamos ouvir aí o que os dois falaram. Nossa expectativa é que os trabalhos amanhã corram da melhor forma possível. Como eu já disse, há uma expectativa grande em relação aos conteúdos da proposta que será apresentada. É natural que haja resistência, isso faz parte do processo democrático. Numa democracia não existe tema que não possa ser examinado, debatido, discutido de forma responsável e profunda. O senhor também vê essa atitude da greve de hoje como uma medida democrática, é claro que é, ou como uma precipitação? A greve é um direito que está colocado na Constituição e a própria Constituição diz que cabe aos trabalhadores definirem quais interesses pretendem defender por meio da paralisação de suas atividades. Há um debate muito interessante na doutrina e na jurisprudência em relação à admissão da chamada greve política, uma greve que não se volta contra o empregador ou os empregadores de um determinado setor econômico. E a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é pacífica no sentido de não reconhecer a greve política como um direito fundamental. Tivemos reuniões fechadas com sindicatos dos trabalhadores e das empresas que representam os avulsos, o sindicato dos trabalhadores que representam os trabalhadores vinculados, ouvimos várias associações, ou seja, a gente teve um trabalho exaustivo no sentido de ouvir toda a sociedade para que nós tivéssemos um diagnóstico, todas as demandas e pudéssemos aí sim avaliar tecnicamente, juridicamente, aquelas que estão de acordo com a Constituição Federal. E amanhã vai ser agitada aqui em Brasília, viu, Núria? Porque está marcada a votação desse texto lá na CEPORTOS, que é a comissão temática na Câmara dos Deputados, e aí o último dia do Congresso. O Congresso começa por volta das 9 horas, o Congresso da Academia Brasileira de Direito Marítimo Portuário, e termina às 12 horas. Então, quem tiver interesse aí nesse texto, que não é pouca gente, vai ter que se dividir entre a Câmara dos Deputados e a sede da ANTT aqui em Brasília. São 34 emendas aí que os integrantes da comissão terão que votar do relatório do relator Celso Pio. A gente que tem ali experiência em acompanhar a votação na Câmara dos Deputados sabe que é demorado, né? Porque essas comissões, todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar, uns concordam e outros não concordam, e são 34 tópicos. Então a gente espera aí uma manhã bem animada e, claro, a gente acompanha
tudo e de pertinho. Até amanhã. E até amanhã.